Olá, queridos, tudo bem? Professor Wagner, iniciando mais uma aula. Vou continuar falando sobre o descritor 14, que ele trata sobre a questão de resolver problemas envolvendo a noção de volume. Aí o que é que diz aqui o item 4? Né? Diz o seguinte: para calcular o volume V de um prisma é usada a expressão V é igual a V de B vezes H, né? Em que o V de B aqui corresponde à área da base e o H corresponde à altura, certo? Então, a fórmula para você determinar aqui o volume, né, desse prisma vai ser a área da base vezes a altura, né? Certo? Então, nós temos aqui o prisma, que você tem aqui a base, né? Que é a base, que você tem aqui o comprimento, largura e aqui você tem a altura. E o que é que pede aqui na questão? Né? Assim sendo, o volume do prisma de base quadrada representado na figura é em centímetros cúbicos. Aí tem as opções: 186 centímetros cúbicos, 192, 372 ou 384. Bom, pessoal, bem simples. Ele já forneceu a fórmula aqui para você, né? Que é quem? A área da base vezes a altura. Então, basta você aplicar a fórmula para determinar o volume desse prisma, certo? Então, vamos fazer isso, ó. Vamos determinar aqui o volume do prisma, né? O volume, ele vai ser igual a quem? A área da base vezes quem? Vezes a altura, não é isso? Se observarmos aqui, né, a base do prisma, percebemos que as dimensões aqui, comprimento e largura, têm a mesma dimensão, 4 centímetros, ou seja, a base aqui é uma base quadrada, né? Então, basta você calcular a área aqui da base e depois multiplicar pela altura, certo? Então, você vai ter aqui, ó, o volume, então vai ser determinado. Como a base é quadrada, né? Qual é a fórmula matemática que você usa para calcular a área de um quadrado? Lado elevado ao quadrado, o lado vezes lado, né? Vezes a altura aqui, certo? Agora substituindo valores, né? Volume então vai ser igual. Qual é a medida do lado aqui do quadrado? Ó, 4 centímetros. E a altura é quanto? Ó, 12. Então eu vou ter aqui, ó. Vou ficar com 4 elevado ao quadrado multiplicado pela altura, perdão, aqui, ó, multiplicado pela altura, que é 12, tá? Então, o volume vai ser igual. 4 elevado ao quadrado dá o que, ó? 16, né? Que é 4 vezes 4, vezes 12. Então, o volume vai ser igual. Agora é só promover uma multiplicação que você chega no resultado, né? É só multiplicar 16 vezes 12 que você chega na solução, ó. 2 vezes 6 dá 12, vai 1, né? 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Multipliquei aqui as unidades, agora eu vou multiplicar as dezenas. Então, deixo o espaço aqui das unidades, né? 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 1 é 1. E agora promovo aqui a adição, né? 2, 3 mais 6 vai dar 9 e 1 aqui, né? Então, 192, o volume aqui vai ser o que, ó? 192 centímetros cúbicos, não é isso? Ó, que o volume, a unidade de medida é elevado ao cubo, né? Como aqui era centímetros, vai ficar centímetros cúbicos. Então, dentre as opções, a opção correta vai ser quem? Ó? A letra B, 192 centímetros cúbicos. Aí, ó. 192 centímetros cúbicos. Próxima situação. O item 5 ele diz o seguinte: o volume de um cubo, né, de aresta 5 centímetros é em centímetros cúbicos. Aí nós temos as opções 150, 125, 100 ou 50, né? Então você vai ter que calcular o volume aí de um cubo. Vamos
procurar representar aqui esse cubo, né? Então eu vou fazer aqui sem régua mesmo, só pra gente ter uma breve noção aqui. Certo? Então aqui, ó, representei um cubo aqui e ele tem a aresta que mede 5 centímetros, né? 5 centímetros e 5 centímetros. Lembrar que o cubo, todas as arestas possuem a mesma medida. Então, para você determinar o volume de um cubo, né, basta você pegar a aresta e elevar ao cubo. Essa é a fórmula matemática que você vai usar para determinar o volume de um cubo. Então é bem simples aqui, ó. Volume, então, como a aresta mede 5 centímetros, a aresta mede 5 centímetros, então eu vou ter o que, ó? 5 elevado ao cubo. Então o volume vai ser igual. Quanto que é 5 ao cubo? É o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? Ou seja, é 5 vezes 5 vezes 5. Que isso equivale, né? Ó. Você vai ter aqui, ó, 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5 vai dar o que, ó? 125, ok? Então, o volume aqui do cubo, ó, 5 ao cubo, 125 centímetros cúbicos, né? Então, resolvido o problema aí, ok? Então, a opção correta nessa situação vai ser quem? A letra B, 125 centímetros cúbicos. Tá? Próximo item. O desafio ele diz o seguinte: um condomínio residencial pretende comprar um reservatório de água em formato cilíndrico, né? Então, observação importante, ó, o formato vai ser um formato cilíndrico, que comporte 50 metros cúbicos de água, ou seja, tem que ter a capacidade de 50 mil litros de água, né? Ao chegar na loja de materiais, o vendedor apresentou as dimensões do reservatório que tinha para a venda, né? Então, ele apresentou aqui a planilhazinha com as opções que o síndico tinha para comprar esse reservatório cilíndrico, né? Aí nós temos aqui, ó, o E, reservatório E, 2,38 metros de diâmetro, né? E a altura vai ser 11 metros e 40 centímetros. O F, 1,8 metros de diâmetro e a altura 18 metros, né? O G, 2,5 metros de diâmetro e a altura 9 metros. E finalmente o H, 2,38 metros de diâmetro e 10 metros e 50 centímetros de altura. O que é que pede na questão, pessoal? Diz o seguinte, né? O reservatório que o síndico deverá comprar para suprir a necessidade do condomínio, admitido pi 3,14 né? Aqui, ó, nós vamos considerar pi 3,14. Aí tem as opções, é o E, o F, o G e o H. Pessoal, ó, o que é que eu tenho que saber para resolver uma situação como essa? Né? Primeiro, saber o que é um cilindro, né? Tá? Eu não tenho aqui exatamente um cilindro, mas eu tenho aqui um prisma de base octogonal, né? Que ele se assemelha muito a um cilindro, né? Que é um formato cilíndrico, certo? Então, o cilindro tem esse formato aqui. Apesar de aqui não ser um cilindro, né? Porque tem aqui as faces, né? Mas ele se assemelha ao cilindro aqui pelo número de faces aqui, tá bom? O cilindro, ele tem basicamente esse formato, né? Certo? É um corpo redondo, mas a base dele vai ser uma base, o que, ó? Uma base circular, semelhante aqui ao do cone, né? Aqui eu tenho um cone, né? Que também é um corpo redondo, certo? E assim como o cone tem base circular,
o cilindro também vai ter uma base circular, certo? Por que que eu estou passando essa informação? Porque para a gente determinar o volume de um cilindro, que é o que pede na questão, eu preciso ter essa noção de que a base do cilindro é uma base circular, tá bom? E aí nós vamos aplicar uma fórmula matemática para chegar nessa solução. E qual é essa fórmula matemática? Certo? O volume do cilindro, né? O volume do cilindro, ele também vai ser determinado pela fórmula, pela seguinte fórmula, ó, a área da base, né, multiplicado pela altura. Essa é a fórmula matemática que você vai precisar para determinar o volume do cilindro. A área da base vezes a altura. Tá? Por que que eu estava mostrando aqui a questão do prisma octogonal, né? Certo? Aqui, ó, que tem o formato, se assemelha muito com o cilindro, né? E lembrando que a base do cilindro é uma base circular, certo? Aí, a partir dessa noção da base circular, é que eu vou determinar aqui a fórmula matemática, né? O cálculo para chegar aqui na solução. Então, a área da base, ó, quem é a base? Qual é o formato da base do cilindro? O círculo, né? Base circular. Então, qual é a fórmula matemática que nós usamos para calcular a área de um círculo? Π multiplicado pelo raio ao quadrado, né? Ou seja, πr ao quadrado. E aí, nesse caso, eu ainda vou ter que multiplicar pela altura aqui, certo? Então, essa vai ser a fórmula matemática que eu vou usar para determinar o volume de um cilindro. πr ao quadrado, ou seja, a área da base vezes a altura. A área da base é quem? Ó? πr ao quadrado, porque é uma base circular, multiplicado pela altura. E aí agora é só pegar as informações aqui da tabela, certo? Ó. Pegando aqui as informações da tabela, o reservatório ele tem 2,38 metros de diâmetro, né? Observem aqui, ó, diâmetro, e 11,40 metros de altura, certo? O que é que eu tenho que lembrar nessa situação? Que o diâmetro, ele é o dobro do raio, certo? Ou seja, quem é que vai ser o raio? Qual é o raio que eu vou utilizar? Ó, a metade aqui do diâmetro. Então, se eu tenho o diâmetro 2,38, quem é que vai ser o raio? 1,19, certo? 1,19. Então, agora é só substituir as informações que eu já tenho, né? Ó, lembrar que a altura é 11,40, 11 metros e 40 centímetros. Então, eu vou substituir os valores aqui, ó. O π vai ser quem? 3,14, né? Lembrar que o π é um número irracional, mas para fins didáticos nós utilizamos 3,14, né? O raio vai ser quem, ó? Se o diâmetro é 2,38, o raio vai ser quem, ó? 1,19, né? Que é a metade de 2,38. Como é raio ao quadrado, vai ficar 1,19 elevado ao quadrado. Multiplicado aqui pela altura, que no caso é 11,40, né? Então aqui, ó, 11 metros e 40 centímetros. E agora é só promover essa expressão aqui, ó. Primeiro, aqui eu tenho duas expressões envolvidas, que é a multiplicação e a potenciação. Ou seja, eu vou ter que calcular a potenciação primeiro e depois eu promovo as multiplicações, tá bom? Então aqui o volume vai ser igual. Para ganhar tempo aqui, pessoal, o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer uso aqui da calculadora, tá? Mas é bem simples. Calcula a potenciação primeiro. Depois que calcular a potenciação, é só promover as multiplicações, tá? Então aqui eu vou expressar aqui junto com vocês o valor, né? Ó, π é quem? Nós vamos usar 3,14 multiplicado pelo raio, que é 1,19, né? 1,19. Aqui eu vou ter elevado ao quadrado, vezes a altura, que vai ser
11 metros e 40 centímetros. Isso vai dar igual a quem? Ó? A 50,6907, ou seja, eu posso aproximar aqui para 50,7, tá bom? 50,70, ou seja, 50,7. Então, vou fazer uma aproximação aqui, ó. Deu aproximadamente 50,7 metros cúbicos, no caso do E, né? Desse primeiro aqui, certo? E eu quero um reservatório que comporte exatamente essa quantidade, ó, que é o que? 50 metros cúbicos. Beleza? Ó, 50 metros cúbicos. Então, nós já temos aqui a nossa opção correta. A opção correta vai ser quem? Ó? A letra E. Tá bom? Ou no caso, ó, o reservatório E, que vai ser a letra A, a alternativa correta. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí. Área da base vezes a altura. Só vou fazer aqui o F rapidinho, só para você demonstrar aqui, ó, que realmente vai ser o E, tá? Então, aqui nós vamos ter, ó, o volume vai ser igual a quem? A área da base vezes a altura. Então, vai ser quem? O π multiplicado pelo raio ao quadrado multiplicado pela altura, né? A área da base é o πr ao quadrado e aqui nós temos a altura, certo? No caso do cilindro, né? A área da base vezes a altura. Aí nós temos aqui, ó, o diâmetro vai ser 1,8, ó. O diâmetro é 1,8. Então, quem é que vai ser o raio? A metade do diâmetro. Então, eu vou ter aqui, ó, o volume aqui do cilindro vai ser igual a quem? 3,14, que é o π, né? Multiplicado pelo raio, metade de 1,8 é 0,9, não é isso? 0,9. Isso vai ser elevado ao quadrado, pois é o raio ao quadrado, multiplicado pela altura, que é quem? Ó? No caso, ó, vai ser 18. Ok? Então, ó, o volume aqui, no caso do reservatório F, né? Vai ser igual. Vou fazer uso aqui da calculadora novamente, né? Então, 0,9. Aqui eu vou ter 3,14, que é π, multiplicado por 0,9, que é o raio, mas ele vai ser elevado ao quadrado, não é isso? Multiplicado pela altura, que vai ser o quê? 18, não é isso? Altura, 18. E aí nós vamos ter aqui a solução, ó, como solução, 45,78 metros cúbicos. Então, esse reservatório F aqui, olha, ele não vai ter a capacidade de comportar os 50 metros cúbicos de água, ou seja, ele não tem a capacidade de comportar 50 mil litros de água, ok? Certo, pessoal? Então, a alternativa correta vai ser a letra A, certo? Ó, letra A, que vai ser o reservatório F, ok? Então, é lembrar, pessoal, é isso, ó. O volume do cilindro, a área da base vezes a altura. E lembrar que a base do cilindro é quem? Um círculo, né? Então, πr ao quadrado. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima.